Análise de contexto gráfico. Primeiro exemplo. Veja o exemplo abaixo. Do exemplo acima, qual a sua leitura para a próxima vela? Call ou put e por quê? Uns segundinhos para você pensar. Você entraria de call ou de put com base nesse cenário, certo? Vamos lá, contagem até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Vamos para a nossa análise. Ó, desse cenário nós temos o seguinte. Aqui eu tenho um bizuzinho, tá, que é para você observar. Antes de você fazer essa análise do modo geral, tem dois pontos que você tem que observar para fazer uma boa leitura. O primeiro ponto são as marcações. Tá? As marcações são os posicionamentos de compradores e vendedores dentro da movimentação do preço, certo? Essa movimentação você vai identificar ela, ou melhor, o posicionamento, né, de compradores e vendedores, você vai identificar elas através de topos, fundos e quebra do fracionamento do preço. Tá? E o segundo ponto é que como se dá, né, o fechamento da vela atual da sua análise, ou quem faz o fechamento dela. Tá? Com base nos 5 exemplos que eu vou passar, esse é o primeiro, certo? Você vai entender o porquê da importância dessa análise de quem faz o fechamento. Vamos lá, dito isto, passemos a nossa leitura do preço. Ó, velas 1 e 2, elas formam uma reversão, certo? E consequente posicionamento de compradores. Tá? Vamos lá. Deixa eu só mudar a cor aqui da minha marcação. Essas duas velas aqui, elas fazem uma reversão, certo? Formam um fundo, né? E consequente posicionamento de compradores aqui. Tá? Neste ponto aqui você tem da abertura dessa vela até na ponta do pavio, você tem um posicionamento de compradores, tá? Ou uma defesa de compra. As velas 2 e 3, elas formam uma taxa dividida, certo? Essas duas velas aqui, elas formam uma taxa dividida, porque esta vela é careca, né? Ela é um comando de alta, certo? Com o fechamento da vela 3, passamos a ter um domínio de compra, tá? Aqui em tese nós teríamos um domínio só neste ponto, né? O domínio de compra seria neste ponto. Com o fechamento da vela 3, nós passamos a ter o domínio daqui até aqui embaixo, tá? Todo esse espaço aqui é domínio de compradores, certo? Vamos descer aqui mais um pouco. A vela 5, ela rompeu a taxa dividida, né? Esse rompimento, ele nos daria, e como fechou lá embaixo, né? Ela nos daria uma leitura de put, certo? Uma confluência, né? Porém, ela retraiu no posicionamento de compra. E quem faz o fechamento da vela 5 são os compradores. Então, vamos lá. Observa que essa vela aqui, ela rompeu essa marcação da taxa dividida, certo? Automaticamente ela forma uma micro tendência de baixa, tá? São duas confluências já para a leitura de put, para a próxima vela, certo? O rompimento, né, da marcação e a formação da micro tendência de baixa. E aqui também teria a questão da intenção, certo? Que é como o preço da venda ele chegou até aqui, ó, certo? Neste ponto, que acaba por posicionar os vendedores aqui. Então, nós teríamos este ponto aqui como referência a ser buscado, tá? Ou uma liquidez a ser fechada, tá? Uma demanda a ser trabalhada. Fica a critério de como você faz a sua leitura. Porém, observa que quem faz o fechamento dessa vela, tá? Aqui, este ponto entra a compra, no domínio da compra, e ela é fechada por compradores
no domínio da compra, tá? Vamos lá. Então, com o fechamento da vela 5, rompendo a mínima, né, defesa do pavio da vela 4, passamos a ter um domínio de venda. Aqui, ó. Observa bem minhas explicações sobre domínio, tá? Observa que essa vela 5, ela fecha rompendo a mínima da vela anterior, certo? Que é um posicionamento de venda, tá? Então, automaticamente, deste ponto aqui para cima, nós passamos a ter um domínio de venda, mais uma conferência para put, tá? Então, aqui nós teríamos 3 conferências para put. Quais seriam nossas conferências para call? O fechamento aqui que se dá por compradores, certo? Dentro de um posicionamento de compra, 2 conferências para call. Perfeito? Porém, o que vai validar a minha leitura, se vai ser call ou put na sexta vela, vai ser a movimentação que a sexta vela vai fazer. Eu vou ler aqui primeiro e depois eu explico ali no exemplo, tá? Aqui, o que vai validar a minha leitura para entrar de call ou put será a movimentação inicial que a vela 6 fará ao nascer. Se ela nascer e negativar, ela valida a minha leitura de put na retração. Já se ela nascer e dar um pulo, né, ou um pico de vela para baixo, ela valida a minha leitura para call na retração. Vamos lá. Eu já fiz o somatório das minhas conferências, certo? O que vai me validar essa minha leitura agora é como a sexta vela ela vai se portar a nascer, tá? Ó, ela vai abrir aqui, certo? Se ela nascer aqui e subir, certo? Ela fica verde dentro do corpo da vela vermelha, isso aqui que é denominado de negativar, tá? É que é ficar de contrária à movimentação. Se ela ficar verde neste ponto aqui, ela testar essa minha marcação aqui da defesa desse pavio, ela valida a minha leitura de put para a próxima vela, tá? Passou desse ponto aqui, eu jogo ela para baixo, tá? Que eu falo que é testar a marcação, tá? Ou testar a defesa. Já se essa vela aqui ela nascer, que foi o que ela fez aqui, tá? Ela nascer e dar um pulo, né? Ou dar um pico de vela para dentro do meu domínio de compra, certo? Ela valida a minha leitura de call, tá? Então eu teria 2 pontos para me fazer entrada nessa primeira marcação e nessa segunda marcação, tá? São 2 pontos para validar a minha entrada de call no caso, tá? Aqui, ó. Teria call aqui e um call aqui. Se ela viesse, tipo, ela dá um pulinho e depois ela dá mais um pulo, que ela costuma fazer isso, né? Ou um put aqui se ela testar esse ponto, tá? Então aqui você teria a possibilidade de entrar tanto para call quanto para put. Perfeito?